Meu Deus, que tema foi esse? Gente linda, se você, assim como eu, que também fez a prova, saiu do CNU no domingo com aquela sensação de que não fez nada daquilo que deveria, vem comigo nesta aula analisar o tema de redação, bloco 8. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para todos vocês. E antes de ir para o conteúdo propriamente, que eu sei que vocês estão curiosos, peço aquela gentileza de todo começo de vídeo. Curta bastante, compartilha com mais pessoas e se inscreve aqui no nosso canal, ativando o sininho de notificações. Vale lembrar que são 3 vídeos voltados para a redação, para a língua portuguesa em geral, toda semana para você. E eu peço encarecidamente essa ajuda para vocês mesmo, porque a gente precisa crescer aqui nas redes sociais, no YouTube, a gente precisa mostrar para o YouTube que nós somos relevantes e para isso a gente precisa muito da sua ajuda, da sua inscrição. Então vai lá e se inscreve, dá aquela força para o Japa da redação. Dito isso, vamos analisar o tema de redação. E olha só, editor, sobe para mim. Olha o tamanho da comanda só para lembrar vocês, né? Porque a gente esquece de tão grande que ela era. Em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas e ampliar o desenvolvimento da sociedade? Rapaz do céu. Era tanta palavra-chave e eu posso esperar o seguinte, que você também tenha tido a mesma sensação que eu. Como inserir, né? A pergunta era como inserir tantas palavras-chave no meu texto, como atender a demanda da banca sem que eu tangencie. Eu vou te mostrar como, mas antes, claro que a gente também tem que entender a questão que envolve os textos motivadores. Então, na sequência, editor, sobe para mim o primeiro texto, esse primeiro texto que eu não vou ler, inclusive, na íntegra, beleza? Veja que o primeiro texto dizia respeito à Constituição Federal. O comecinho eu vou pular, não é muito interessante para nós, tá? Nem mesmo esse trecho que fala da ordem social, capítulo 3º da educação, da cultura do esporto. Eu vou direto naquilo que nos interessa especificamente para esse tema de redação, que é o capítulo 4º, especificamente no artigo 218. Olha o que ele fala: o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Ou seja, de acordo com o parâmetro constitucional, é dever do Estado fazer o investimento massivo para desenvolver a nossa tecnologia, a nossa ciência. Porque com o desenvolvimento científico, tecnológico, com um massivo investimento, inclusive nas universidades, para as pesquisas, nós teremos frutos futuros. O Brasil consegue um progresso tecnológico que vai trazer muitos benefícios no futuro. Só que a questão que eu quero levantar com vocês, e já antecipo que é o nosso norteamento, é a pergunta, a partir da pergunta: o Brasil realmente investe nisso? Vem esse questionamento. E aí, o que você acha? Investe ou não investe? Se investe, será que investe o suficiente? Deixa nos comentários a sua opinião para ajudar a gente nessa discussão. Já o texto 2 era um pouco mais esclarecedor no meu ponto de vista e nos direcionava um pouco mais. Veja comigo, a escola existe para formar sujeitos preparados para sobreviver nesta sociedade. E para isso, precisam da ciência, da cultura, da arte, precisam saber coisas, saber resolver dilemas, ter autonomia e responsabilidade, saber dos seus direitos e deveres, construir sua dignidade humana, ter uma autoimagem positiva, desenvolver capacidades cognitivas para apropriar-se criticamente dos benefícios da ciência e da tecnologia em favor do seu trabalho, da sua vida cotidiana e do seu crescimento pessoal. Olha só que interessante esse texto, como ele deixa claro que a educação é o elemento fundamental para se articular dentro de uma sociedade individualmente e coletivamente, promovendo a melhora, o desenvolvimento social, o desenvolvimento também no sentido de eliminar as desigualdades. Cara, então dá uma olhadinha que esses dois textos tinham tudo a ver mesmo com as situações previstas na comanda de redação, no tema especificamente. Mas ainda assim era problemático compreender tudo isso e talvez, se por acaso você assistiu às nossas aulas, certamente você conseguiu pescar as ideias que eu trouxe nesses nossos cursos, dizendo como a gente deve construir um projeto de texto estratégico. E foi a partir desses conhecimentos que eu
trouxe nas aulas que eu também defini nesse dia de prova como eu trabalharia com esse tema. Então eu peguei o tema, novamente o editor sobe para mim, em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas e ampliar o desenvolvimento da sociedade? E em cima dessa pergunta eu tentei encontrar o problema. Qual é o grande problema? O grande problema é que o Brasil não investe efetivamente na educação básica e não investe efetivamente na educação superior, em que acontece, né, o estágio em que acontece o investimento científico, os estudos e as pesquisas científicas. E por não investir, qual a consequência disso? A consequência é que nós temos um cenário de grande desigualdade social e de pouco desenvolvimento social. Então, esses dois segmentos, ou seja, o investimento na educação básica, assim como o investimento também na área tecnológica, científica das pesquisas universitárias, né, no âmbito superior, vão permitir que a gente reduza a desigualdade social e também promova o desenvolvimento social. Então veja que o grande problema está na falta de investimentos. Olha que interessante, estamos chegando a um primeiro projeto de texto. A partir do momento que você entendeu o problema, agora a gente poderia trazer alguns argumentos para a discussão. Veja que você já sabe que o problema consiste na grande desigualdade social que existe no Brasil, na falta de desenvolvimento que perpassa também o setor socioeconômico nacional, e isso é fomentado pela falta de educação básica e pela falta de incentivo científico. Então, estão aí as razões, as causas que eu devo analisar nos meus parágrafos de desenvolvimento. Qual seria a causa 1? Editor, sobe para mim. O país não investe adequadamente em informação educacional básica consistente, fazendo com que muitos alunos evadam das escolas, desperdiçando material humano, o que gera um ciclo de pobreza, já que a educação é essencial para a profissionalização, para ter uma posição no mercado de trabalho e, claro, para ter um salário digno e, assim, diminuir as desigualdades sociais. E qual o argumento número 2? Editor, sobe para mim. O país carece de investimentos no setor científico, no âmbito das universidades, fazendo com que não haja muito espaço para o desenvolvimento de novas tecnologias que gerariam mais benefício à sociedade, algo que impede o pleno desenvolvimento. Então já tenho os meus 2 argumentos que eu pretendo desenvolver, articular ao longo dos parágrafos intermediários do meu texto. Vale lembrar que esse projeto de texto eu pensei e elaborei a partir de 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1 e 2 e a conclusão. E provavelmente vocês perceberam que esse tema de redação envolve uma abordagem social. E toda abordagem social me permite também construir uma intervenção, uma solução. No caso, 2 soluções para as nossas 2 causas, nossos 2 argumentos. E a solução para a causa 1, lembra? Eu pensei. E qual seria a solução efetiva para a causa número 1, que diz respeito à falta de uma educação básica de qualidade? Seria essa. Os governos estaduais, que são aqueles grandes responsáveis pela educação básica, tá? Estaduais e municipais, precisam investir massivamente na educação de base. E a solução para a causa número 2, que se refere e lembra a falta de investimento científico. O governo federal, a que cabe, né, a destinação dessas verbas, precisa destinar verbas a projetos científicos diversos para estimular a produção de conhecimento acadêmico, científico e tecnológico. Então veja que o meu esqueletinho, né, o meu projeto de texto já está montado na minha cabeça e agora é só fazer o rascunho. Agora a gente vai para o nosso modelinho, lembrando que esse modelinho é baseado naquilo que eu fiz no dia de prova, tá? Lembrando que eu demorei em torno de 1h10 para fazer de fato essa redação inteira a partir do projeto, rascunho e passar a limpo. Lembrando que eu não tenho de cabeça todas as informações, tudo bem? Por isso eu elaborei mais ou menos pensando em como eu fiz estrategicamente no dia de prova. Afinal de contas, a gente não podia sair com o caderno de questões, né? E tem gente que saiu e foi desqualificado por isso. Se você conhece alguém que foi desqualificado por essa situação, deixe nos comentários, que realmente é preocupante, né? A leitura do edital ali que não foi feita efetivamente, né? Gente linda, vamos lá então para o nosso primeiro parágrafo, para a nossa introdução. Leia e acompanhe comigo e dê a sua opinião, o que você achou do nosso texto. Bora lá! O Brasil, hoje, segundo o FMI, Fundo Monetário Internacional, se configura como uma das 10 primeiras economias do mundo.
Eu não lembrava ao certo se nós éramos a 8ª ou 7ª economia. Então, coloquei genericamente entre as 10, porque eu sabia que, de acordo com as divulgações dos dados do FMI em 2023-24, a gente estava entre as 10 maiores. Então, olha só esse artifício linguístico que eu fiz para não dar um dado errado, beleza? Na sequência, o que eu fiz? Eu inseri o problema especificamente, tentando colocar todas as palavras-chave no mesmo balaio, tá bom? No entanto, apesar dessa ótima posição entre as maiores potências, verifica-se que ainda é latente a grande desigualdade que impera no nosso país. Algo que é ratificado pela precária educação básica, primeiro argumento, e pelo parco investimento científico, segundo argumento. Veja que eu identifiquei o problema e estou inserindo quais são os problemas, quais são os argumentos que eu vou trabalhar ao longo dos meus parágrafos de desenvolvimento. Na sequência, para fechar com a tese, nesse sentido, é fundamental debater acerca das razões desse entrave, que eu já antecipei anteriormente, a fim de compreender como reduzir as diferenças entre os ricos e pobres, reduzir as desigualdades, assim como garantir um consistente desenvolvimento social. Veja que eu fiz um malabarismo todo para fazer caber todas as palavras-chave na introdução e deixar claro que eu estou cumprindo a demanda do texto. Cara, foi difícil, mas a gente conseguiu. Já no desenvolvimento 1, a gente vai tratar principalmente da argumentação voltada para a análise da falta da educação básica, né? Comigo, então. Vai lá, editor, primeiro parágrafo. De início, observa-se que o país, historicamente, não faz suficientes investimentos na educação básica, mesmo que se reconheça a sua importância para a redução das desigualdades socioeconômicas. Olha só que eu retomando as palavras-chave constantemente, tá? Lembrando que eu estabeleci um conectivo antes, que é o de início, tudo bem? Para iniciar o processo de discussão, de análise. Nesse viés, olha o nosso repertório, é pertinente abordar a recente divulgação em 2024, ainda neste ano, dos dados do IDEB que foi de 2023, tá? Exame que mede a qualidade do ensino básico no país, segundo o qual nenhuma das metas estipuladas para 2023 foram atingidas. Gente, eu peguei esse dado porque esse dado saiu semana passada, então estava tão fresco na minha memória. Olha como é importante a gente ter uma conexão com a realidade, com o noticiário, com o podcast. E isso deu muito o que falar, porque a gente não atingiu nenhuma das metas previstas para o ano 2023, né, de melhora da educação básica. Então eu trouxe esse dado como repertório para provar que a gente não tem muito investimento, falta mesmo uma articulação na educação básica de qualidade. Continuando, agora a gente vai fazer a discussão desses dados. Essa informação revela a qualidade muito aquém do adequado para o Brasil, comprovando que a desconstrução do ensino impõe uma condição preocupante às futuras gerações. Logo, olha uma consequência de tudo isso. Com reflexos disso, verifica-se um ciclo de pobreza que se perpetua, já que a educação é essencial para a profissionalização, que permite uma acomodação melhor no mercado de trabalho. Ou seja, sem uma educação, não tem acomodação no mercado de trabalho. Olha só o que a gente fez no desenvolvimento 2. Vamos lá, editor, sobe para mim. Além disso, conectivo, é nítido que o Brasil carece de investimentos no setor tecnológico e científico. Repertório. Durante a gestão governamental anterior, diversos cortes e contingenciamentos foram feitos acerca do orçamento educacional em relação a universidades públicas, provando que há pouco interesse por parte do poder público quanto à formação universitária, a qual é a grande responsável pelos avanços científicos. Veja que esse é o nosso repertório e, de fato, houve realmente um grande contingenciamento de verbas destinados a esse setor e cortes também. Universidades federais, como é o caso da UERJ, o FRJ foram duramente atingidos. Não tinha nem papel higiênico, para você ter uma ideia, naquela universidade há 3 anos atrás, por exemplo, tá? Discussão. Essa situação se torna ainda mais danosa porque, notoriamente, sabe-se que o desenvolvimento trazido pelas pesquisas acadêmicas permite a construção de conhecimento e avanços significativos em diversos ramos, como a descoberta de um tratamento efetivo na cura de alguns tipos de câncer pela USP. Exatamente. A USP, Universidade de São Paulo, pública, estadual, né? Ela foi uma das pioneiras num tratamento também pioneiro na descoberta de alguns tipos de cura, para alguns tipos de câncer. Veja que isso tudo no âmbito da universidade, conhecimento tecnológico científico. Último período agora, consequência. Todavia, na contramão dessas contribuições, o país deixa de se beneficiar com esses avanços científicos. A gente, infelizmente, não avança. E para fechar o texto, caberia também, obviamente, se eu trouxe causas, problemas,
Analisei os argumentos a partir desses causas do problema, eu deveria trazer a solução como a gente havia projetado. Veja comigo então, primeiro período, Descartes, que é o meu conectivo, retoma o problema, nota-se que o problema prejudica o nosso desenvolvimento e perpetua as desigualdades. Logo, é fundamental que os governos estaduais invistam massivamente na educação de base para a formação dos jovens que possam ingressar efetivamente no mercado de trabalho com qualificação, a fim de que possam ascender socialmente. Perceba que é uma solução para causa 1. Ademais, o governo federal precisa destinar mais verbas a projetos científicos diversos para estimular a produção de conhecimento para o desenvolvimento do setor industrial brasileiro. Veja que é uma solução para argumento 2, para causa 2. Com essas ações, será possível que o país supere as desigualdades e promova um pleno desenvolvimento social. Veja que o fechamento se dá pela recuperação da comanda de redação, fazendo com que haja mesmo a identificação do meu comprometimento em criar uma intervenção ou duas que respondam ao questionamento trazido pela comanda, pelo tema. E aí, gente linda, o que vocês acharam do nosso texto? Será que o nosso texto vale 10? Vale uma nota alta? Deixe nos comentários qual nota você daria para o nosso texto. E se você, porventura, encontrou algum equívoco, pode colocar nos comentários, porque eu sei que tem sim alguns desvios, alguns equívocos, porque o nosso texto não é perfeito, mas foi o melhor que eu consegui fazer no período ali de nervosismo, daquela situação toda de pressão de prova que vocês sabem muito bem. Então deixa nos comentários como você avaliaria a nossa redação. Gente linda, espero que vocês tenham ido muito bem nessa prova, que conquistem os seus sonhos e que, se você precisar de ajuda na redação, na língua portuguesa, pode contar com a Corrija-me. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima!